O papel das abelhas na polinização e na produção de alimentos. Documentário. Você já imaginou um mundo sem frutas, legumes e até sem café? E se eu te dissesse que o segredo por trás da produção de mais de 75% dos alimentos que consumimos é nas pequenas, mais poderosas, abelhas? Neste documentário, você vai descobrir como esses insetos trabalham incansavelmente na polinização, garantindo a biodiversidade e a segurança alimentar do planeta. Mas aqui está o problema, que as populações de abelhas estão diminuindo, e isso ameaça não só o meio ambiente, mas também a nossa própria sobrevivência. Será que estamos preparados para um mundo sem elas? O que podemos fazer para reverter essa situação? Se você quer entender a importância real das abelhas em sua vida, aprenda como observá-las e descobrir fatos curiosos que vão mudar sua visão sobre a natureza. Assista até o final. Afinal, o futuro dos nossos alimentos pode depender do que você vai aprender hoje. Você sabia que, sem as abelhas, mais de 1/3 da nossa comida desaparecera? O que aconteceria se esses pequenos detalhes sumissem da Terra? O papel das abelhas na polinização e na produção de alimentos. Introdução. Você já parou para pensar no impacto que um pequeno detalhe pode ter em sua vida? Imagine acordar amanhã e descobrir que frutas, legumes e até o seu café da manhã favorito simplesmente desaparecem. Parece um cenário impossível, certo? Mas acredite, esse futuro pode estar mais próximo do que imaginamos. As abelhas, esses pequenos seres alados, são responsáveis por mais de 75% da polinização das plantas que produzimos os alimentos que consumimos diariamente. Sem elas, a produção de alimentos entraria em colapso, os preços dos alimentos disparariam e a biodiversidade da Terra estariam em risco. No entanto, algo crescente está acontecendo, as populações de abelhas estão avançando em todo o mundo. O que isso significa para nós? Como a extinção de um inseto pode ameaçar toda a cadeia alimentar global? Neste documentário, você vai descobrir que as abelhas são as verdadeiras engenheiras do nosso ecossistema, como elas garantem nossa segurança alimentar e, mais importante, o que está levando esses polinizadores essenciais à beira da extinção. Vamos explorar as principais ameaças que colocam sua sobrevivência em risco e o que podemos fazer para reverter esse cenário antes que seja tarde demais. Se você nunca deu muita atenção às abelhas, este vídeo pode mudar completamente sua percepção sobre a importância delas para a sua vida. Fique comigo até o final e descubra como a existência desses pequenos seres está diretamente ligada ao nosso futuro. Afinal, proteger as abelhas pode ser a chave para garantir a segurança alimentar das próximas gerações. O que são as abelhas? Quando pensamos em abelhas, geralmente a primeira imagem que vem à mente é a de um pequeno desenho amarelo e preto flutuando de flor em flor, coletando néctar para produzir mel. Mas a verdade é que as abelhas são muito mais do que isso. Elas fazem parte de um grupo extremamente diversificado de insetos que desempenham um papel essencial na natureza e na manutenção da vida no planeta. As abelhas pertencem à ordem Hymenoptera e à superfamília Apoidea, que inclui milhares de espécies diferentes. Muitos acreditam que todas as abelhas produzidas mel, mas isso não é verdade. Na realidade, existem mais de 20.000 espécies de abelhas conhecidas, e a grande maioria delas não vivem com meias nem produz mel. Alguns são solitários, outros vivem em pequenos grupos, e há também aqueles que trabalham em sociedades altamente organizadas. Entre as mais conhecidas, temos a abelha europeia, Apis mellifera, que é a principal espécie utilizada na produção de mel e na polinização agrícola. No entanto, existem muitas outras espécies nativas e silvestres que desempenham papéis igualmente importantes na biodiversidade. No Brasil, por exemplo, temos as abelhas sem ferro, como a jataí, a uruçu e a mandaguari, que são essenciais para a polinização da flora nativa. Mas o que realmente torna as abelhas tão especiais? A resposta está na sua biologia e no seu comportamento social. Como as abelhas vivem? A vida das abelhas é fascinante e extremamente organizada. Dentro de uma colmeia, cada indivíduo tem uma função específica, garantindo o funcionamento perfeito da colônia. A sociedade das abelhas é dividida basicamente em 3 castas principais. A rainha.
A rainha é a única fêmea fértil da colmeia e sua principal função é botar ovos para garantir a continuidade da colônia. Ela pode viver por vários anos e é capaz de colocar até 2.000 ovos por dia. A rainha também libera feromoníos que mantêm a harmonia e a ordem dentro da colmeia. As operárias. As operárias são abelhas fêmeas estéreis que realizam praticamente todas as tarefas dentro da colmeia. Elas constroem os favos, limpam e protegem a colmeia, cuidam das larvas, coletam néctar e pólen e até mesmo regulam a temperatura interna da colônia. Dependendo da idade, elas assumem funções diferentes ao longo da vida. Os zangões. Os zangões são os machos da colmeia e têm uma única função: fecundar a rainha. Diferentemente das operárias, eles não possuem ferruão e não trabalham na colmeia. Depois do acasalamento, eles morreram, pois seu único propósito biológico foi cumprido. Abelhas solitárias e abelhas sem ferrão. Embora a maioria das pessoas conheça apenas abelhas sociais, a verdade é que a maior parte das espécies de abelhas são solitárias. Essas abelhas não vivem em colmeias, não produzem mel e não possuem uma rainha. Cada fêmea cria seu próprio ninho, põe ovos e cuida confidencialmente de seu perfil. Já as abelhas sem ferro, como as nativas do Brasil, vivem em colônias e são extremamente importantes para a polinização das florestas tropicais. Diferentemente da abelha europeia, que pode ser prejudicial quando se sente ameaçada, as abelhas sem ferro não atacam os seres humanos, o que as torna ideais para a criação em áreas urbanas. Como as abelhas interagem com o ambiente? As abelhas não apenas polinizam plantas e flores, mas também influenciam diretamente a biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas. Elas têm um papel essencial na reprodução de inúmeras espécies vegetais, muitas das quais dependem exclusivamente delas para a produção de frutos e sementes. Eles também possuem um sistema de comunicação extremamente avançado. Por meio da dança das abelhas, eles fornecem informações sobre a localização e a qualidade das fontes de alimento para as outras companheiras da colmeia. Essa comunicação sofisticada garante a eficiência na busca por néctar e pólen. A relação entre abelhas e humanos. A relação entre humanos e abelhas existe há milhares de anos. Há registros de apicultura desde tempos antigos, com civilizações como os egípcios, gregos e romanos já aproveitando o mel e a cera das colmeias. No entanto, a importância das abelhas vai muito além da produção de mel. Eles são responsáveis por polinizar mais de 70% das culturas agrícolas do mundo, garantindo a produção de alimentos essenciais como frutas, vegetais, nozes e sementes. Infelizmente, apesar de seu papel vital na natureza e na economia, as abelhas estão enfrentando um declínio alarmante. Nos próximos capítulos, exploraremos os motivos dessa crise e como isso pode afetar diretamente a vida de todos nós. Se as abelhas desaparecerem, o que acontecerá com a produção de alimentos? Como nossa sobrevivência será impactada? E, mais importante, o que podemos fazer para mantê-las antes que seja tarde demais? Essas são perguntas que responderemos a seguir. Como funciona a polinização? Processo essencial. Imagine um mundo onde as árvores não dão frutos, as flores não se reproduzem e os campos de cultivo desaparecem lentamente. Esse cenário assustador poderia se tornar realidade sem a polinização, um dos processos mais importantes da natureza e que, muitas vezes, A polinização é o mecanismo pelo qual o pólen, que contém o material genético das plantas, é transferido de uma flor para outra, permitindo a fecundação e a produção de frutos e sementes. Sem esse processo, grande parte das espécies vegetais não seria capaz de se reproduzir, colocando em risco a biodiversidade e a segurança alimentar do planeta. Mas como exatamente esse processo funciona? O que é a polinização e como ela ocorre? A polinização pode acontecer de diversas formas. Algumas plantas contam com o vento ou a água para transportar o pólen de uma flor para outra. No entanto, a grande maioria das plantas depende dos polinizadores, que são animais responsáveis por essa transferência. Entre eles, as abelhas são as mais eficientes e essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas.